Olá, sejam bem-vindos ao Futebol Descomplicado. Antes de iniciar o programa, queria relembrar-vos para colocarem um like e subscreverem o canal. Hoje venho cá para vos falar sobre o desempenho dos clubes portugueses nas competições europeias. Como é óbvio, gostava de vos trazer números mais animadores. No entanto, os factos dizem-nos que as equipas portuguesas estão a ter um desempenho muito abaixo daquilo que seria desejável. Diria mesmo que nesta época o rendimento ficou longe daquilo que eu perspectivava no início da temporada, mas, por outro lado, demonstra claramente a falta de competitividade do campeonato português e que, como é lógico, se reflete no desempenho nas competições europeias. Já tinha dito num episódio anterior que esperava muito mais das equipas portuguesas na fase regular das duas principais competições da UEFA, a Liga dos Campeões e a Liga Europa. Mas se persistiam dúvidas relativamente à falta de competitividade das equipas portuguesas relativamente a outras competições nacionais, o play-off da Liga dos Campeões e da Liga Europa dissiparam toda e qualquer dúvida. Passando a uma primeira análise necessariamente mais simplista, posso afirmar que o desempenho nesta edição das equipas portuguesas foi um desastre. A única equipa que foi capaz de ultrapassar o seu adversário foi o Benfica. No entanto, não pode regozijar-se na sua plenitude de tal feito, tendo em conta, sobretudo, a forma como acabou por ultrapassar os monegascos. Estamos a falar de uma equipa que ocupa o quarto lugar do seu campeonato e a 16 pontos do líder PSG. Muito embora com os mesmos pontos do terceiro lugar, que dá acesso direto à Liga dos Campeões na próxima época. Contudo, para já foi a única que salvou a Ordem do Convento. O Sporting foi eliminado pelo Borussia de Dortmund, que ocupa o modesto 11º lugar na Bundesliga e, espantem-se, a 26 pontos do líder Bayern de Munique e a 6 pontos de um lugar de acesso a uma competição europeia, a Liga Conferência. O Futebol Clube Porto, então aí o tombo foi ainda maior. Aparentemente entra na Liga Europa como um dos candidatos à conquista da prova. Faz uma fase de grupos sofrível, aliás, como Sporting e Benfica. E é eliminado no play-off pela Roma, que está no 9º lugar da Série A, a 19 pontos do líder Nápoles e a 5 pontos de um lugar que dá acesso à terceira divisão das competições da UEFA. Já nem vou aqui repetir o que acho do desempenho do Sporting Clube Braga na fase regular da Liga Europa, porque já o fiz num episódio anterior. Ora, com exceção do Benfica, que mesmo assim ultrapassou o quarto classificado de uma das Big Five, Sporting e Futebol Clube Porto foram eliminados por equipas também das Big Five, mas que, pelo menos nesta fase, não lutam por títulos e têm dificuldade em ficar em lugares que as apurem para as ligas europeias da próxima época. Numa segunda análise, esta mais abrangente e que necessariamente tem que nos deixar mais preocupados. Portugal consegue apenas colocar duas equipas entre os 16 melhores de cada uma das três competições uefeiras. Mesmo que na Liga Conferência o Vitória Sport Clube tenha sido aquela que teve melhor prestação, não deixa de ser a prova mais pobre da UEFA. Claro está que, esquecendo a realidade da dupla jornada com o Mónaco, para todos os efeitos o Benfica está presente entre os melhores 16 da Europa. Mas a verdade é que, fazendo um paralelismo com as outras nacionalidades e os outros campeonatos que estão à frente de Portugal no ranking da UEFA, Portugal sai claramente a perder. Vejamos, a Inglaterra, que está no primeiro lugar do ranking, coloca 6 equipas na fase eliminar. 3 na Liga dos Campeões, 2 na Liga Europa e 1 na Liga Conferência. A Itália, segunda classificada, coloca 3 equipas, 1 na Liga dos Campeões, 2 na Liga Europa e 1 na Liga Conferência. A Espanha, terceira classificada, coloca, tal como a Inglaterra, 6 equipas, 3 na Liga dos Campeões, 2 na Liga Europa e 1 na Liga Conferência. A Alemanha, quarta classificada, coloca 4 equipas, 3 na Liga dos Campeões e 1 na Liga Europa. A França, quinta classificada, coloca 3 equipas, 2 na Liga dos Campeões e 1 na Liga Europa. Os Países Baixos, e atenção aos Países Baixos, colocam 4 equipas, 2 na Liga dos Campeões e 2 na Liga Europa, conseguindo assim distanciar-se mais de Portugal no que diz respeito ao ranking. A Bélgica, que está na 8ª posição, logo a seguir a Portugal, consegue meter o mesmo número de equipas que Portugal. Depois, ainda sem que consigam colocar equipas na Liga dos Campeões, surgem Suécia e Grécia, que mantêm 2 equipas nesta fase, sendo que uma é na Liga Europa e outra na Liga de Conferência, mas com o mesmo número de equipas que Portugal coloca nesta fase. Ou seja, por aqui podemos ver que o fosso entre as Big Five e as restantes é cada vez maior e que os neerlandeses
estão também a cavar um fosso maior para os portugueses. Portugal é cada vez mais sétimo no ranking e tem que ter alguma cautela para não ser apanhado pela Bélgica, que já começa a morder os calcanhares. Isto são factos muito importantes e que têm que ser alvo de análise por quem rege o futebol português, nomeadamente a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, a Federação Portuguesa de Futebol e os próprios clubes. Esta tendência tem vindo a agudizar-se e pode ser mais grave no futuro, pois o futebol português pode perder relevância e passar a ser ainda menos atrativo, com consequências que podem ser difíceis de reverter. Desde logo, com menos atratividade para os agentes de futebol e para os jogadores internacionais, que ainda vê em Portugal como uma boa porta de entrada no futebol europeu, desinteresse da continuidade dos melhores jogadores portugueses partindo para países mais atrativos financeira e desportivamente, fuga de sponsors para outros campeonatos e desinteresse em comprar os direitos televisivos podem de facto ser fatores que podem diminuir muito a competitividade em Portugal e enfraquecer cada vez mais as equipas portuguesas nas competições internacionais. Tudo isto tem que ser urgentemente levado em linha de conta. Adiar para amanhã pode ser tarde demais. Despeço-me com o habitual abraço, sem antes pedir mais uma vez para subscreverem o canal e para acompanharem os meus episódios por aqui. Forte abraço!